Conforme a gente estudamos semana passada, eu e o Joel, Deus abençoe você, o Joel não pôde estar aqui hoje, né? Está de licença médica. A gente estudamos Mateus capítulo 24. Né? E nós entendemos que essa pandemia nada mais é do que um dos sinais que Jesus ele fala, que é o princípio de dores. Certo. Princípio de dores. Ou seja, coisas que vão acontecer para anunciar uma coisa nova que está por vir. Tanto é que em algumas versões da Bíblia, uma das Bíblias vai falar que é princípio de dores, outra vai falar que é princípio de parto. Princípio de parto. Ou seja, algo que está nascendo. Algo que está nascendo. Né? Então, guerras, rumores de guerras, pestes, fomes. Nós também estudamos sobre o que tá acontecendo dentro das igrejas, né? Que é um levantamento de falsos profetas, escândalos, certo? Né? Que mais? A falta de amor, né? Jesus fala isso, que o que está acontecendo entre os seus discípulos num ambiente de igreja. E a pergunta é: o que está por vir? Então, pastor Saulo, interessante quando a gente fala sobre os sinais, né? Jesus ele não deixou uma data, né? A gente sabe que daquele dia e hora ninguém sabe. Jesus deixa muito claro que a volta dele, das maiores características da sua vinda ia ser a surpresa, né? Ou seja, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria roubar a sua casa, né? Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora que o Filho do Homem há de vir. Ou seja, a sua volta, uma das características é a surpresa, o efeito surpresa. Mas ele nos deixou sinais. Ou seja, quando nós observássemos os sinais, nós poderíamos ter uma noção de quando a sua vinda estaria mais perto. A grande questão, pastor, é quando às vezes eu falo para algumas pessoas, a gente fala sobre a questão das pestes, das guerras, rumores de guerras, fome, terremotos. Tem pessoas que falam assim: tá, mas isso acontece no mundo desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, é verdade. Desde que o mundo é mundo, tem terremoto, tem fome, tem guerra, tem peste. E que diferença que diferença tem dos outros tempos para esse tempo? Isso é uma pergunta muito interessante. Interessantíssima. E aí? Pois é. Existe um sinal que a Bíblia fala que, para mim, é o maior sinal de que esse tempo que a gente está vivendo é o tempo da volta de Cristo. Existe um sinal que, no meu entender, é o que mais mostra que esse tempo é o tempo do fim. Sim. Que está em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Olha só. O livro de Daniel, ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Sim. Então, principalmente do capítulo 10 em diante, tem muitas profecias ali a respeito do fim. As 70 semanas, o anjo entregando mensagens a respeito do período de tribulação, e inclusive ele dá dias naquela profecia de Daniel. Olha, bem-aventurados são os que suportam 1390 dias e tal. Ele estabelece dias, muito isso, específico, né? Só que lá em Daniel 12:4, quando ele está encerrando a profecia, ele fala assim para Daniel: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará. Outras versões falam ciência. Aqui na Almeida, corrigida, é ciência. A ciência se multiplicará. Então, se a gente pegar o avanço da ciência, o avanço do conhecimento, desde quando Daniel
recebeu essa revelação, ou de quando Jesus fez as profecias, e você colocar o avanço da ciência num gráfico, você vai ver que até 100 anos atrás, a revolução tecnológica, a revolução do conhecimento, não era algo muito linear na história. Sim. Ou seja, o conhecimento era muito pouco. Até alguns anos atrás, o número de analfabetos no mundo era enorme. Sim. Enorme. E se a gente pegar, por exemplo, a Bíblia, que é o livro mais traduzido, o livro mais copiado e mais lido do mundo, até meados de 1500 e pouco, ele era escrito à mão. A Bíblia era copiada à mão, até que veio a imprensa. Sim. Né, para fazer a impressão da Bíblia. E o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Foi a Bíblia. Então, de repente, de alguns anos, poucos anos para cá, a ciência, o conhecimento, ele fez um crescimento ascendente, igual o depois coronavírus. Da Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente, depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ele teve um crescimento muito grande. E falando agora de 10, 20 anos atrás, a revolução tecnológica veio num boom muito grande. Sim. Quer ver uma coisa? A gente estava falando de transmissão online, né, de internet. Eu sou de uma época que a gente escutava música num disco de vinil. Então a gente pegava lá aquele aparelho, aquele disco, tinha o lado A, o lado B. Sim, sim. Né? Colocava numa vitrola. Sim. E aí escutava o LP. Depois veio a fita cassete. Depois veio o CD. Sim. Até que um homem chamado Steve Jobs teve a seguinte ideia: por que eu posso pegar um CD que tem lá 10, 12 faixas e para mim poder escutar várias músicas eu tenho que ter uma disqueteira, né, um porta-CD, que a pessoa colocava no carro aqueles porta-CD. Por que eu não posso colocar 1000 músicas no aparelho? Olha só. E aí ele revolucionou o mercado da música. Sim. Criando o MP3. Sim. Né? O aparelho de MP3 veio para revolucionar. E hoje em dia, o celular, o smartphone, ele tem 1001 utilidades. Até liga. Até liga. Né? Foi quando ele criou lá o iPhone. Sim. Que na sua apresentação ele falou: era um MP3, um computador de mão e um aparelho de telefone. Tudo num... Então, assim, a revolução tecnológica que nós estamos inseridos dentro dela, que nós estamos vivendo, marca esse texto de Daniel 12:4. Sela estas palavras por tempo do fim, porque naquele tempo do fim, os homens, eles vão andar de um lado para o outro. Nunca se falou na facilidade de hoje as pessoas irem de um lado para o outro. Pois é. Tanto é que, por exemplo, a pandemia, ela se estabeleceu no mundo por causa das viagens. Exatamente. Né? Exatamente. Porque a pessoa ia para um lugar infectado, se infectava, voltava para a sua terra, ia lá e contaminava os outros, levava o vírus para lá. Então, assim, as pessoas elas irão, diz aqui, muitos correrão de uma parte para outra, ou seja, esse tempo que a gente está vivendo, onde as pessoas elas têm esse acesso muito fácil. As informações, né? E a ciência se multiplicará. Então, no período da história, o ponto mais alto da multiplicação da ciência é o ponto que a gente hoje. Eu sou da época, você vai lembrar disso também. Que para fazer trabalho de escola, o pai comprava aquelas enciclopédias da Barça, tal, né? E hoje é o Ctrl-C e o Ctrl-V, né? Tudo na internet, tá tudo né? aqui. Então tá tudo aqui. Tudo que você quiser saber tá na internet. Então, assim,
A minha opinião é que, justamente, quando a pessoa fala assim, fome, tá ok, peste, tudo bem, o coronavírus está aí. Terremoto. Guerra, terremoto, mas isso aí existe desde que o mundo é mundo. Sim. Ok, mas o conhecimento multiplicado que a gente está vivendo é só para essa época. E da velocidade que as coisas estão, né? E eu vou dizer mais. Não é verdade? Eu vi uma reportagem dizendo que a tendência, né, as previsões para os próximos 10 anos é que vem o 5G. Olha. E na hora que chegar o 5G, os smartphones vão ficar obsoletos. Você vê. Por quê? Porque as pessoas vão conversar não é mais por teleconferência, é por holograma. Pois é. A pessoa vai ter uma imagem da pessoa assim, em pé, assim. Que nem a gente vê nos filmes, né? Exatamente. Nos filmes. Então o 5G vai proporcionar isso. Então, assim, o período que a gente está vivendo é o período do fim. Agora tem uma coisa muito interessante nessa questão do coronavírus. Sim. Muito interessante. Que é o seguinte. A gente está vivendo uma pandemia, uma comoção mundial, né, das pessoas ficarem em casa, as notícias correndo. Na Itália morreu tantas pessoas, na Espanha tantas pessoas, Estados Unidos agora virou o epicentro da pandemia, né? Ou seja, já tem mais mortes do que na própria China, e o número de contaminados também. E também começou a crescer agora no Brasil, né? Que tem uma previsão aí de chegar no pico na primeira semana de maio. Só que o mais interessante é que em 2009, há 11 anos atrás, surgiu uma doença parecida com o coronavírus no mundo. Sim. Chamada influenza A, ou H1N1, Sim. que matou no Brasil, só no Brasil, naquele ano, 2.060 pessoas. Sim. E em 2019, ano passado, 10 anos depois, já com a vacina, matou 796 pessoas. Só que não teve essa mesma comoção, como está tendo o coronavírus. Pois é. Não teve esse mesmo pânico que as pessoas têm, decretos de quarentena. E a forma de contágio era a mesma, Sim. através do contato com pessoas infectadas, Sim. E não matava mais os idosos, matava todo mundo. Todo mundo era alto. Era risco, todo mundo era grau de risco. Sim. E por que naquela época não teve esse mesmo pânico que as pessoas têm do que está hoje? Está tendo hoje. E aí, olha um dado interessante. Se você pegar, vamos falar de 2019, ano passado. Ano passado. Tá? 796 pessoas morreram no Brasil com H1N1. Sim. Certo? Isso dá um total, pelo número de pessoas que foram infectadas, foram acho que 3.000 e poucas pessoas, dá um total de 23% de mortes. Certo. Ou seja, um grau de letalidade de 23% das pessoas que pegaram, morreram. Certo? Vamos olhar para a China, que foi onde o coronavírus surgiu. Teve mais de 81 mil pessoas infectadas e 3.237 mortes na China, que foi onde surgiu a pandemia, o vírus do coronavírus. Ou seja, uma taxa de letalidade de 3,6%. O influenza, ano passado, no Brasil, uma taxa de letalidade de 23%. O coronavírus, na China, porque no Brasil a gente ainda está nesse crescimento, na China, uma taxa de letalidade de 3,6%. Certo. E por que tem esse pânico todo com o coronavírus? E por que não teve esse mesmo pânico com o H1N1? Sim. A questão é o seguinte: tudo isso que está acontecendo, ou seja, as pessoas em quarentena, e aí vem a crise econômica, Aí vai tudo degringolando. né? Aquele que a minha avó dizia, né? Desgraça nunca vem só, né? Sempre vem acompanhado, né? Nada é tão ruim que não possa ficar pior. Isso. A crise econômica, empresas quebrando, recessão no mundo, crise política,
porque os governantes não estão mais se entendendo. A gente está vendo isso dentro do Brasil. Aliados, né? Que foram aliados da eleição. Os políticos não estão mais se entendendo. O Trump fechando as fronteiras e cortando relações com países da Europa. Tudo isso, eu não quero aqui ser um profeta para afirmar, mas tudo isso é um pano de fundo muito, muito claramente para o surgimento de um líder mundial. De um líder mundial? É isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Crise econômica, crise política, crise humanitária na saúde. As pessoas estão gritando por alguém que resolva o problema delas, por um salvador, sim, né, que venha e resolva os problemas. E assim, o pano de fundo está sendo costurado. Exatamente. Costurado. Está sendo construído. A questão da globalização, né? Sim, então assim... sendo costurado, verdade. Vamos dizer assim, em nenhum momento na história do planeta, houve um período tão favorável para o surgimento de um líder que fala assim, não, gente, é o seguinte, eu vou trazer a solução, nós vamos nos unir aqui e mais, o enfraquecimento da religião. Pois é. O enfraquecimento da religião, com as igrejas, os templos, com portas fechadas, ou seja, as pessoas ficando em casa, a religião se enfraquece, e aí surge alguém com uma nova ordem mundial, com um plano de unir as pessoas num único governo, uma só economia, uma só moeda e uma só religião. Uma só religião? Pois é, porque a tendência das religiões é que, assim, eu estava até vendo um documentário interessante, que toda religião, se você for para pensar bem, ela tem similaridades. Ela tem pensamentos que muitas vezes combinam. Sim. Combinam. Então, o que está tudo sendo construído. Por exemplo, essa questão do acesso à informação, né? Por exemplo, eu vou conversar com uma pessoa que é islâmica. Eu posso estar indo na internet e ver o que o islâmico acredita, o que ele crê, né? Sim. Posso até baixar o Alcorão, que é a Bíblia deles lá, em PDF, para que eu possa ler. Então, tá tão fácil, né? Essa comunicação de conhecimento, vamos dizer assim, que para unificar é um dedo, né? Sim. E assim, estalar de dedos. E o mais interessante que a Bíblia fala, que o anticristo, ele não vai vir para ser o líder do mundo, de todos os países do mundo. Ele vai ser alguém que vai juntar as nações. Ele vai ser alguém que vai falar, não, gente, vamos juntar aqui. Ele vai ser o líder de uma nação, certo? Ele vai ser o líder de uma nação, que ele vai fazer esse papel de juntar e falar, gente, vamos fazer isso. Ele vai ser o líder desses outros líderes. Sim. E, claro, ouvindo a opinião de cada um e tal. Aí sim, depois, no período da tribulação, segundo a Bíblia fala, aí ele vai revelar quem ele realmente é. Exatamente, mas de início ele não vai chegar querendo como um tirano. Não. Ele não vai aparecer como um déspota, como um Hitler, que vai falar, não, eu mando aqui, acabou, eu vou dominar o mundo. Não, ele vai se apresentar como alguém que vai conciliar, alguém que vai trazer a paz. E aí Jesus fala assim, quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. Sim. Então ele vai ser esse líder que vai trazer a paz, né? A falsa paz entre as nações, né? E aí sim, unir uma única economia, centralizar o governo, unir a religião e aí perseguir os santos. Os santos, né? Perseguir aí os santos tem uma da tribulação. Aí tem uma questão que é o seguinte,
muitas pessoas me perguntam: a igreja vai passar por esse período? Então vamos lá. Do anticristo. Porque tem posições. É bom que os irmãos entendam que, assim, quando a gente estuda teologia, a gente tem que estudar todas as opiniões. Sim, todas as versões. Então, tem ministérios e igrejas que são pré-tribulacionistas. Exatamente. O que é uma igreja? O que é uma crença pré-tribulacionista? Que a igreja, ela vai ser arrebatada antes do anticristo aparecer. Ela vai viver o sistema, o que a gente está pensando que já está aparecendo. Certo. Mas quando ele aparecer, a igreja não vai participar, ou seja, a igreja não vai viver, participar não, a igreja não vai viver o tempo do anticristo, vai ser arrebatado antes. Né? É até um consolo pra gente isso, né? Tal. Agora, tem uma segunda corrente que diz que a igreja a corrente mid-tribulacionista. Mid-tribulacionista. Que a igreja ela vai passar por esses 3 anos e meio, só que ela vai denunciar. Ela vai apontar, isso aí é o anticristo. Isso justifica quando Daniel, que fala, né? E Paulo também fala que ele vai perseguir os santos. Quem são os santos? Essa é uma pergunta para a gente pensar. Tá. Para a gente pensar. Aí, quando ele revelar o seu caráter mesmo, aí a igreja vai ser tirada da terra. E tem uma terceira posição que geralmente os tradicionais acreditam nessa. São pós-tribulacionistas. Que nós vamos passar pela grande tribulação, tanto os 3 anos e meio de paz, como 3 anos e meio de guerra, né? E no final da tribulação a gente vai ser arrebatado. E como que a gente Então vamos lá. Se você quiser, faça o curso de escatologia do Instituto Lá. Isso mesmo. Brincadeira. Quando for o horário, você me fala, tá? Não, tranquilo. Ainda quando for o horário para terminar, você me avisa. Tem uns 10 minutos aí. Então vamos lá. A escatologia, ela é um grande quebra-cabeças. Diferente de algumas doutrinas bíblicas que estão muito claras na Bíblia Sagrada, que tem textos inteiros falando sobre aquela doutrina, a escatologia ela é como se fosse um quebra-cabeças que está espalhado na Bíblia. Sim. Então você tem peças que estão no final, você tem peças que estão no começo, tem que correlacionar, né? Então você tem que ir montando esse quebra-cabeças, né? Você tem que ir montando essas peças. E aí a verdade é que existem textos que baseiam as 3 vertentes. Existem textos que baseiam as 3 correntes. Sim. Porque senão nem existia. Com certeza. Né? Senão nem existia essa divergência. É verdade. Mas por exemplo, existem peças, textos bíblicos, que eu encaixo ela aqui nesse ponto do pré-tribulacionismo. Sim. Mas essa mesma peça também dá para encaixar aqui no pós-tribulacionismo. Sim. Certo? O que acontece? Vou falar bem abertamente aqui. Na minha opinião, a corrente teológica na escatologia que mais a gente consegue ter uma base mais fundamentada é o pré-tribulacionismo. É o pré. De que a igreja será poupada da tribulação. Sim. Então você pega textos bíblicos, escritos inclusive de Paulo, que falam, por exemplo, 1 Tessalonicenses 1,10. Sim. A esperar dos céus o Senhor Jesus, quem nos livra da ira futura. Sim. A esperar dos céus o Senhor Jesus, que nos livra da ira futura. Então o Paulo está dizendo que nós estamos aguardando dos céus a volta de Cristo para quê? Para nos livrar da ira futura. E que ira futura é essa? É a tribulação. Sim. Tá? Por exemplo, Apocalipse 3:10. Sim. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, sobre os que habitam sobre a terra. Ou seja, uma promessa de que Deus vai guardar
a igreja desse período de tentação que há de vir sobre todo mundo. Sobre todos os que habitam sobre a terra. Sim. Então você vai pegando textos e você vai montando esse quebra-cabeça e você começa a entender que a igreja ela vai ser poupada desse período. Sim. Aí tem muita gente que fala assim, já vi muita gente argumentando assim, pastor, mas a igreja ela vai ser protegida dentro da tribulação. Vai passar pela tribulação, mas vai ser protegida. Tipo Israel nas pragas do Egito. Sim. Ou seja, as pragas vieram sobre o Egito, mas não atingiram o povo. Na terceira praga em diante, Deus fez uma separação. A partir dessa terceira praga, só nas casas dos egípcios é que a praga vai ser acometida. Então muita gente argumenta isso. Não, essa proteção de Deus, ela vai vir dentro da tribulação, e não que Deus vai tirar a igreja da tribulação. Complexo isso aí. Dava pra gente fazer umas 10 aulas aqui. Só que aí que tá, porque quando a Bíblia fala dos santos na tribulação, ela menciona que o anticristo vai perseguir e vencê-los. Em Apocalipse capítulo 13, acho que verso 4. Sim. Fala que o anticristo vai fazer guerra aos santos e vai vencê-los na tribulação. Sim. Ou seja, como que Deus vai proteger os santos dentro da tribulação se fala que o anticristo vai matá-los? Aí vem outra pergunta, mas então quem são esses santos? Quem são esses santos? Se a igreja não vai estar na tribulação. Aí é que está. Vou mostrar uma analogia bíblica. Sim. É uma analogia. Certo. Elias e Eliseu. Tá? Elias e Eliseu. É uma tipologia. Tá? É uma tipologia. Por favor, gente, não estou afirmando que tá? É uma tipologia. Elias é um exemplo da igreja que sobe. Eliseu é um exemplo da igreja que fica. Sim. Então, há uma igreja que vai ser arrebatada, mas há uma igreja que é composta de pessoas desviadas, pessoas que viviam na prática do pecado, mas estavam dentro da igreja, muitos líderes, muitos pastores que viviam na prática do pecado e que não vão subir no arrebatamento. Só que essas pessoas, quando elas virem que a igreja foi arrebatada, elas vão se arrepender e vão se unir para vencer o anticristo. Então Elias subiu, Eliseu ficou. Aí vem uma coisa bem interessante nessa tipologia. Quando Elias subiu, logo em seguida, Eliseu, ele é encontrado por 42 jovens. 42 jovens. E eles começam a dizer, sobe calvo. E aí Eliseu amaldiçoa eles. Sim. E saem 2 ursas e devoram esses 42 jovens. Sim. 3 anos e meio da tribulação são 42 meses. Sim. 2 ursas, é uma tipologia, tá? Uhum. 2 ursas, a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, anticristo e falso profeta, que vão governar nesse período de tribulação de 42 meses. Certo. Tá? Então, a tipologia. Vai haver uma igreja que vai ser arrebatada, de pessoas que vivem uma vida de santificação, de comunhão, de relacionamento com Deus, mas muitas pessoas vão ficar. Jesus falou assim, olha, estarão 2 no campo, um será levado, outro será deixado. Estarão 2 moendo no moinho, uma será tomada, a outra será deixada. Estarão 2 dormindo na cama, um será levado, outro será deixado. Então tem uma igreja que sobe e tem uma igreja que fica. E aí, quem é essa igreja que fica? Jesus falou assim em Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Sim. Porque naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, no teu nome nós não profetizamos. É a igreja. No teu nome não expulsamos demônios. Igreja. No teu nome não fizemos muitas maravilhas. Líderes religiosos, pastores, pregadores, então profetas. Eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pessoas que estão na igreja,
que estão servindo a Deus, que estão em cargos de liderança, mas que estão na prática do pecado. Essas pessoas vão ficar no arrebatamento. E elas é que vão compor a igreja que vai ser perseguida pelo anticristo. Os santos da tribulação. Entendi. Agora entendi. Entendeu? Então, assim, tanto em Apocalipse está escrito, né, que quando João, acho que está no capítulo 5, acho muito bonito esse texto, que João, quando ele está lá no céu, ele vê uma grande multidão com roupa branca. Quem são esses que estão vindo? E ele pergunta, né, quem são esses que estão vindo? Aí Jesus fala, né, o anjo, não sei se é o anjo ou Jesus, alguém fala para ele, esses são aqueles que morreram na grande tribulação, que agora estão entrando aqui e que não vão ter mais fome nem sede. Exatamente. E que limparão nos seus olhos todas as lágrimas, né? Então é interessante, bastante interessante essa questão, né? Então, irmãos, resumidamente, porque se a gente for pegar cada detalhe, é uns 10, 15 programas mesmo, né? Mas resumidamente, o que eu quero passar para os irmãos é o seguinte, é que tudo que está acontecendo é uma preparação para algo que está por vir. E esse algo que está por vir é uma nova ordem mundial, porque até hoje, né, a ordem que está prevalecendo é a plenitude dos gentios. Sim. Que Jesus já estabeleceu isso quando ele esteve aqui na terra, né? O domínio dos gentios. Mas chegará uma hora, meus irmãos, que esse domínio vai acabar. Que vai se levantar um líder mundial, um grande líder mundial, na qual ele vai, como diz o pastor Paulo, unificar tudo. Nós estamos, percebam os irmãos que nós estamos caminhando para essa unificação. Com certeza. O mundo clama por um Salvador. O mundo clama por um Salvador, né? Então, o que acontece? Aqui no Brasil a gente tem essa questão, né? A gente sempre está procurando um Salvador. Sim. E geralmente esses salvadores nos decepcionam. E geralmente é um salvador político, né? Um salvador político. As pessoas estão procurando um salvador político. Isso não é só singularidade do Brasil. O mundo clama por isso. Sim. As pessoas clamam por isso. Sim. Então ele vai aparecer e vai resolver tudo. Ele vai resolver os conflitos. Né? Com certeza. Tanto olha só o conflito que ele vai resolver. Isso aí é um tema para outro programa. Olha só. Há quanto tempo que Israel quer construir o templo? Desde que se tornou nação, né? Desde que eles só não construíram o templo, irmãos, porque no lugar onde estava o templo de Salomão, o templo de Herodes, tem uma mesquita lá. A única coisa que tem do templo é o muro. Ninguém consegue até hoje tirar aquela mesquita de lá. Exatamente. Quem que vai conseguir? O anticristo. O anticristo. Você pode ter certeza, ele vai fazer um acordo com os islâmicos, devolve essa... Ou guerra. Um acordo ou guerra. Ou guerra, né? Quem sabe, né? Ou guerra. Né? Ou uma guerra, e ele vai resolver. Pode construir o templo aí que está liberado. Olha só até onde é a sagacidade... Eu digo mais... O poder de liderança que esse homem vai ter, né? E assim, eu digo mais, assim, é mais tendência que seja uma guerra, por quê? Para que os judeus possam reconhecê-lo como seu Messias. Como seu Messias. E é engraçado, até interessante que os muçulmanos também estão esperando o Messias. Sim. Estão esperando Ishi. Parece que o nome deles é Ishi. Eles estão esperando. E diz que ele está escondido por aí. Eles falam isso. Está escondido em alguma caverna por aí. Ele vai aparecer. Então, quando você falou a questão de que ele está escondido por aí... os muçulmanos dizem, olha só, irmão, como que tudo vai, né? Muita gente, né, fala assim, mas se a igreja vai ser arrebatada, por que Paulo escreveu lá em 2 Tessalonicenses, dizendo que a vinda do Senhor não será assim, antes que apareça o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição. Né? Como se a vinda do Senhor vai preceder, né? Ou seja, vai vir para arrebatar a igreja antes do arrebatamento, antes da tribulação, como que Paulo disse que a vinda do Senhor não ia acontecer antes que surgisse o anticristo? Bela pergunta.
Esse é um dos argumentos que os pós e medio-tribulacionistas usam. E a verdade é o seguinte: a igreja vai conhecer o anticristo. Então nós vamos conhecer. Mas não como anticristo. Porque o anticristo vai ser um líder político. Vai ser um líder político. Então, assim, quando Cristo arrebata a igreja, ele livra a igreja, é o start para o anticristo aparecer. Para o anticristo dizer assim: gente, pessoal, eu estou aqui, vou resolver. Vamos se unir. Vamos se unir para resolver as coisas. Entendeu? Que interessante, né? Ou seja, pode ser que ele já esteja governando em algum país. A gente só não sabe o que ele é. Meu Pai do céu, né? Oremos, irmãos. Oremos e espere a volta de Cristo para hoje. Espere a volta de Cristo para hoje. Talvez nunca esteve tão perto. Tudo isso que a gente fala, às vezes, para muita pessoa, parece um filme de Steven Spielberg. Nossa, mas como assim? Arrebatamento, as pessoas vão sumir. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Então se prepare a